Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Você sabe que a pastora Jani tem dom de revelação, né? Eu fiquei preocupado, por que ela pregou essa palavra aqui? Será que Deus falou para ela que tem alguém que querendo que os pastores da igreja comem capim? Mas se é você, eu te perdoo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui, amém? Glória a Deus. Quem está feliz como eu estou de estar aqui hoje? Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Eu tenho uma palavra. Vamos orar pelas crianças, é mesmo? Vamos orar pelas crianças. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelas crianças. Olha, ó, a Lara trouxe uma amiguinha dela hoje, ó. Vamos orar então. Estenda a mão para cá, ora comigo, Pai. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças, Pai. Declaramos que elas são tuas, Pai. O reino do Senhor pertence a elas, Pai. Senhor, meu Deus, abençoe elas, livre elas de todo o intento, de toda a estratégia maligna que Satanás tem estabelecido através da sociedade contra a vida deles, Pai, para macular dentro da mente e da alma deles, Pai, princípios sagrados que o Senhor colocou para que eles possam ter uma vida boa com o Senhor. Nós repreendemos toda obra maligna, todo plano das trevas contra a vida deles e os abençoamos com bênçãos de saúde, de paz e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Agora sim, irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para vocês hoje. Isso não quer dizer que as outras também não eram do Senhor, amém? Mas não sei porque hoje eu estava orando e senti o Espírito Santo assim, diga isso. Diga que tu tem uma palavra minha para eles. Não é? Eu creio que todas que eu preguei até hoje são dele. Amém? Mas de repente alguém precisa ouvir isso aqui, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia. Vamos orar então ao Senhor. Pai, como é bom, Senhor, nos reunirmos aqui como irmãos na tua presença. Pai, como é bom que neste lugar o Senhor tem nos dado irmãos, tem nos dado amigos, tem nos dado discípulos, tem nos dado companheiros, pessoas que nos ajudam, Senhor, em muitos aspectos da vida da gente, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que o que eu digo aqui agora não representa somente uma realidade que eu vivo, mas uma realidade vivida por muitas dessas pessoas que aqui estão hoje, Pai. Que por causa do Senhor, aqui nesta congregação, neste ministério, nós encontramos uma família, Pai, com quem nós podemos contar. E como é bom hoje estarmos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, para cultuar ao Senhor e para ouvir a tua palavra, Pai. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite, Senhor. Por isso nós pedimos, dá-nos ouvidos para te ouvir, Senhor. Pai, a tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados. Senhor, então que a tua palavra, ela penetre no mais profundo do nosso ser, Senhor. E porque ela é viva, que ela traga a tua vida para a nossa vida. E porque ela é eficaz, Senhor, que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou. Assim como a chuva vem sobre a terra e cumpre o seu propósito, que a tua palavra nesta noite venha sobre nossas vidas, Senhor, Pai querido, e cumpra também o teu propósito, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vá sentar no seu lugar aí. Amém? Quem está feliz aí? Amém. Amém. Eu sei que você está feliz, mas tem alguém aqui entre nós que, além de estar feliz, está em paz. Além de estar feliz, está em paz.
Paz. Porque nossa irmã Gi casou no sábado, meu irmão. Olha aí. Rapaz. E ela é crente mesmo, hein, cara? Primeiro casal de crente dessa igreja que casa e vem na lua de mel pro culto. Glória a Deus. Esse aí tão firme mesmo, né? Inabalável. Glória a Deus, amém? Nos alegramos, não é, por esse momento especial na vida da Gi e do Gilmar. Sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Que agora, como casal, vocês cresçam aqui conosco e nos ajude a crescer, amém? Aleluia. Viu, Maneco? Está em paz agora, Maneco? Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Quem esteve na nossa conferida ontem, levanta a mão. Tivemos um final de semana maravilhoso, né? Alguns pastores aqui do campo pregaram, né, na conferida. Nós recebemos lá em casa, eu e minha esposa, o pastor Vagnão com o seu filho Davi, aí ficamos por conta deles, então acabamos não pegando as ministrações dos outros irmãos, a não ser a do pastor Vagnão, mas foi um momento muito legal, podemos conversar bastante, e eu me alegrei. O pastor Vagnão é um pastor da Casa da Bênção, ali da Superintendência de Embu, e ele acabou se destacando nos últimos anos através de um canal do YouTube dele. Hoje ele tem 1.067.000 seguidores, não é? Isso então acaba dando uma renda para ele, né? Até indico que vocês sigam o canal dele. Ele faz comentários de coisas diárias à luz das Escrituras Sagradas. Isso nos ajuda às vezes a entender algumas coisas que estão acontecendo. Então, se você quiser seguir, ele fica à vontade. Só que ele é mais conhecido fora da nossa igreja, da nossa denominação, do que dentro da nossa denominação. Essa semana ele esteve aqui pregando aqui, né? Semana passada ele estava na Bola de Neve, como é que é? Campina Grande do Sul, né? Ele estava ali, desceu aqui, né, no aeroporto de Curitiba, que é em São José dos Pinhais. Foi para Campina Grande do Sul. Já tinha vindo aqui outras vezes, né? E nós conversando lá em casa, ele falou assim: missionário, que igreja abençoada que vocês têm, que povo abençoado, não é? Elogiou bastante o nosso louvor, né? O nosso ministério de louvor, e ele anda em várias igrejas, né? Em igrejas até muito maiores e mais estruturadas que a nossa, né? Como eu senti a presença de Deus pregando para os irmãos, a liberalidade deles em receber, né? E eu fiquei feliz, porque a gente fica muito aqui trancado dentro do nosso trabalho e não olha, às vezes, o que está fora, né? Então, às vezes é bom, né, que alguém que vem de fora, que tem uma visão assim, porque tem essa experiência de andar em várias igrejas, em vários ministérios, né? E eu fico feliz. Eu amo essa igreja, né? Independente do que nós somos ou não somos, porque tem coisas que nós já somos, mas tem coisas que ainda nós não somos, mas temos que deixar para trás o que para trás fica e avançar para ser. Não é verdade? Amém? Então ficamos bem felizes, foi um momento bem agradável para a gente, né? Espero que para você também tenha sido um momento de edificação, de ânimo, de refrigério, de uma palavra de Deus para a sua vida que fez diferença, né? As mensagens todas estarão disponíveis no canal do YouTube, não sei se já estão lá. Já estão lá? Aí, ó, já está lá então no canal do YouTube. Se você quiser ouvir novamente ou não pôde vir, então ouça lá, que eu tenho certeza que vai ser um tempo e um momento de edificação para a sua vida, amém? Amém. Irmãos, hoje eu quero ministrar para vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e o título dessa mensagem é: Não resista ao Espírito Santo. Então é para você parar de resistir ao Espírito Santo, amém? E entenda, e todos nós resistimos ao Espírito Santo em algum nível e de alguma forma. Não tem nenhuma pessoa aqui entre nós que possa dizer assim, ó, eu não resisto nada ao Espírito Santo. Se isso fosse verdade, você estaria já como Jesus, andando sobre as águas do lago do Barigui. Não é verdade? Não é? Então nós temos que, e eu tenho certeza que o Senhor quer falar com todos nós, inclusive comigo e também com cada um de vocês, trazendo assim evidências de coisas na sua vida que você tem resistido ao Espírito Santo, né? E Ele quer que você
avance nisso. Né? Você não vai de hoje para amanhã deixar de resistir 100%, mas resista um pouco menos e sujeite-se um pouco mais a cada dia da sua vida. Amém? Quero compartilhar com vocês inicialmente, lendo o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, eu vou ler na NVI, João 14, do 16 ao 17, na NVI. Diz assim, ó: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Essa aqui também é uma das maravilhosas e grandiosas verdades da nossa vida com o Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, a condição que nós vivemos hoje, ela é uma condição almejada por todos aqueles que creram em Jesus, que creram em Deus antes da vinda de Jesus. A Bíblia diz que até os anjos ficavam especulando para saber o que ia ser, como ia acontecer, e a realidade que nós vivemos hoje. O escritor do livro de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que todos os grandes homens da nova aliança, eles profetizaram sobre algo que eles mesmos não iam viver, mas coisas que nós viveríamos. Então eles profetizaram em nosso favor. Eles não viram, eles viram de longe aquilo que nós podemos ver de perto, e muito mais do que ver de perto, viver dentro de nós, não é? Tem gente que consegue ver e ver de perto, mas se você de fato se rendeu ao Senhor, então o Espírito Santo, ele habita em você. E eu tenho certeza que esses homens ficavam imaginando assim: rapaz, como será naquele tempo? Não é? Jesus disse que do nascido de mulher, o maior era João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, né? Em função da condição espiritual que a nova aliança nos permite viver, a condição de termos o Espírito Santo conosco e em nós para sempre. Amém? Então, como temos essa condição espiritual, não é? Nós deveríamos viver uma realidade, por exemplo, onde os demônios fugiriam da gente. Porque imagina, cara, Deus está dentro de você. Você está me entendendo? O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que é Deus, Ele está dentro de você, se de fato você se rendeu a Ele, não é? A Bíblia diz que aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus, não é? O apóstolo Paulo fala assim: se é que vocês têm o Espírito Santo. Então, ele não está questionando a possibilidade de ter, porque isso é um direito para todos. Vivemos num tempo onde o Espírito Santo se derrama sobre toda a carne, sem distinção de pessoa, mas isso parte de uma decisão nossa, não é verdade? Então deveríamos viver essa realidade espiritual, onde, por exemplo, os demônios, eles fugiriam de nós por nós nos sujeitarmos ao Espírito Santo, né? Sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nessa condição, nós nos tornamos ameaça para o império das trevas, nós nos tornamos ameaça para os principados, as potestades, para as autoridades que habitam nas alturas e dominam esse mundo tenebroso, não é? Nós nos tornamos ameaça para o Deus deste século, que tem cegado o entendimento de muitos através de um véu de escuridão, impedindo que eles conheçam Jesus verdadeiramente como Ele é, não é? Nós somos ameaças para espíritos enganadores, espíritos de falsos profetas, não é verdade? Sim ou não?
né, nós teríamos um problema para eles, né, e eles deveriam ter medo de nós, né? A reunião do inferno deveria ser mais ou menos assim, né? Satanás lá fazendo uma reunião no inferno, entendeu? Falando assim, ó, gente, eu preciso de uns 3 demônios para ir hoje lá na casa do Jessé perturbar ele, né? E aí os demônios falam assim, o Satanás, eu não vou. Não vou. E o outro, não, também não vou. Não, também eu não vou. E aí eu tenho uma crença particular, não está na Bíblia, mas eu creio, que lá no inferno tem um mural, tipo assim, com a foto dos crentes perigosos, com uma recompensa para os demônios que conseguir fazer esse cabra e essa mulher cair. Eu creio assim. E eu particularmente creio que minha foto está lá. Entendeu? Eu creio que de tempo em tempo a recompensa pela minha alma aumenta. Não é? Então todo mundo começa a negar e ele aumenta a recompensa, todos os demônios negando, aí não adianta a recompensa, ele começa a ameaçar, entendeu? E acontece que os demônios não vão, porque eles não podem, eles podem no máximo fugir, não é verdade, né? Então a igreja não deveria ser vítima de espíritos enganadores, de pessoas usadas por espíritos enganadores. Demônio não deveria ser problema para crente, muito pelo contrário, os crentes tinham que ser problema para demônio. Você está me entendendo? Mas infelizmente não é essa a realidade que nós vemos, né? Nós vemos crentes sendo oprimidos por Satanás e seus demônios. Nós vemos os ardis de Satanás e seus demônios tendo sucesso na vida de muitos crentes. E nessa condição, Satanás e seus demônios, as obras malignas, elas se tornam uma ameaça para os crentes. E os crentes, na sua maioria, acabam tendo medo do diabo. Eu me lembro da primeira vez que nós fizemos, não, foi a primeira vez. Eu me lembro de uma vez que teve um projeto da Associação Billy Graham, e o lema do projeto era Mateus e seus amigos. Não sei se fizeram aqui, eu era pastor em Porto Alegre nessa época, não é? Para vocês terem uma ideia, a nossa igreja lá em Porto Alegre foi uma das 3 igrejas que nós recebemos num prédio da nossa igreja o filho do Billy Graham. Porque nós éramos uma igreja pequena, um pouco maior que essa aqui, em número de pessoas, mas nós atingimos muitas pessoas e tinha que mandar relatório. E um dia me ligou um cara lá falando um português meio esquisito e marcou se eu podia receber. E foi lá o filho do Billy Graham. E naquele tempo, o prédio da igreja, da ICB Porto Alegre, era um prédio quase esquina com a rua Garibaldi Voluntários da Pátria. Então, se você for hoje lá na rua Garibaldi, com Voluntários da Pátria, é uma rua de prostituição. Entendeu? Não é? Muitas vezes eu deixava o carro no estacionamento, e eu estava indo para a igreja, entendeu? E as irmãzinhas faziam oferta. Ô missionário, ô pastor, R$5 para o senhor hoje. Para o senhor a gente faz promoção. Eu falava, ô Satanás. Entendeu? Eu indo para a igreja, indo para o culto. Entendeu? E as irmãzinhas que lá que ficavam lá, trabalhando lá, eu ficava fazendo promoção. Eu dava risada, né? Fazer o quê? Vou chorar, né? Misericórdia. E quando nós apresentamos o relatório, o filho do Billy Graham, ele deu parabéns para mim. O meu irmão, naquele tempo, que é pastor, também estava lá comigo, ele congregava, eu era pastor dele. E ele falou assim para mim, através do intérprete, né? Ele falou assim, olha, o meu filho, ele está servindo ao Exército dos Estados Unidos. E ele é um soldado. E eu tenho orgulho dele. Mas ele falou assim, eu também tenho orgulho de ti.
Porque tu está aqui num fronte de guerra, sabe ali, sabe o fronte de guerra, onde o inimigo está frente a frente, você está frente a frente com o inimigo? Rapaz, eu fiquei feliz com aquele negócio ali, né? Mas eu me lembro que a gente está preparando as pessoas para fazer isso aí, e nós instruímos as pessoas a fazer oração nas casas, para curar enfermos, expulsar demônios, e se alguém morresse, até para ressuscitar a pessoa que morreu, vai que alguém morre ali, né? Tem um mal súbito e morre. Muitas pessoas perguntaram para mim assim, mas pastor, e se eu expulsar um demônio? O demônio vai ficar lá em casa me assombrando depois? Irmão, pois é. Crente com medo de demônio. Mas isso não acontece aqui, é só em Porto Alegre. Os crentes de Curitiba não têm medo do demônio. É ou não é verdade? Amém? Fala assim, eu recebo essa palavra profética. Glória a Deus por isso, né? Então, nesse caso, os demônios se tornam ameaças para os crentes. Crente tem medo de demônio, crente tem medo de assombração, crente não expulsa demônio, não estou preparado, não estou me sentindo pronto, não é? A crente tem medo de macumba, meu irmão, entendeu? Quantas pessoas, eu não sei se vocês teve essa experiência, pastor, me disseram que fizeram uma macumba para mim, pastor, ora por mim, pastor. Tipo assim, a pessoa vem como pedindo um socorro, não é? O crente deveria dizer assim, pastor, fiquei sabendo que fizeram uma macumba para mim, meu filho? E a pessoa tinha que responder assim, pastor, eu estou com pena do demônio que enviaram para me perturbar, coitado dele. Rapaz, o demônio vai ser oprimido, o demônio vai, né? O demônio vai ficar endemoniado. Você está me entendendo? Estou com pena desse demônio aí, porque, cara, o Espírito Santo, ele habita em mim, não é? O Pai está comigo. Ele vai arrumar um problemão terrível. Você está entendendo? Mas não, infelizmente, nós vemos crentes oprimidos, crentes possessão maligna em crente. Entendeu? Crentes presos ao pecado, e o pecado é um laço maligno que o diabo usa para ter domínio sobre nós, são rédeas, não é? Crentes que, se nós fizermos assim um levantamento estatístico da vida dele, nós vamos chegar na conclusão que ele é muito mais usado pelo diabo dentro da igreja do que pelo próprio Senhor. É muito mais usado pelo diabo dentro de casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, do que pelo Espírito Santo. Mais mentem do que falam a verdade. Mais ocultam do que vivem na luz. Mais negam do que confessam. Não é? Então isso é uma realidade triste que dá vantagem, né? O apóstolo Paulo diz, gente, nós não podemos dar vantagem para o diabo na nossa vida. Mas éramos para ver uma condição e vivemos outra condição, né? Mas atrapalham o crescimento da igreja do que ajudam a igreja a crescer. Irmãos, eu nunca tive dificuldade com o diabo para a igreja crescer. Nunca. Esse negócio aí de a pessoa dizer, pastor, o diabo está impedindo, o diabo está não sei o quê, é ou não é verdade? Né? Pastor, mas está escrito na Bíblia lá que o diabo impediu Paulo de ir para um lugar. Está escrito. E você acha que o diabo se sentiu vitorioso? Por pouco tempo. Depois ele se arrependeu, se é que ele pode se arrepender, de ter impedido. Na verdade foi o Senhor que deixou, né? O diabo incitou os líderes a crucificar Jesus, sim ou não? Pois é. Por um tempo ele foi comemorar. Imagina um Satanás descendo para o inferno lá na casa dele, né? Esse descer é simbólico, né? Porque na verdade ele diz que ele está nas alturas, mas ele foi para a região celestial onde é a casa dele, e ele estava lá contando vitória,
Daqui a pouco chega Jesus lá, mete o pé na porta, tira a chave da mão dele, e o diabo perdeu a chave da casa dele. Você está meio... Rapaz, cara, se ele pudesse se arrepender, tinha se arrependido. Entendeu? Até Jesus, até o diabo quis... Rapaz, se esse cara continuasse vivo, ia ser melhor para a gente. Né? A Valnice Milhomes, ela diz que Deus, ele arma sataneiras para pegar Satanás. Né? Então ele pediu, Paulo achou que deu certo, Paulo foi para o outro lado e levantou uma baita de uma igreja. Né? Que deu trabalho para ele. Então, o diabo não impede. O problema não é o diabo, o problema são as pessoas. As pessoas que desanimam as outras, as pessoas que têm posturas erradas e que atrapalham umas às outras, e aí a igreja acaba não crescendo, porque aí sim, essa situação gerada por pessoas dá vantagem para o diabo. Ele é como um leão que ruge e ele busca uma oportunidade. Quando nós damos essa oportunidade, rapaz, ele aproveita. Mas sem oportunidade, sem darmos espaço, sem darmos lugar, o apóstolo Paulo diz que não deem lugar ao diabo. Ele não pode fazer nada. O máximo que ele pode fazer é ficar ao derredor, fingindo que é um leão, se fazendo de conta que é um leão para assustar algum desavisado. Você está entendendo? Porque senão, eles não devem em nada ser problema para a gente, né? E por que isso acontece? Porque nós resistimos ao Espírito Santo e, consequentemente, nos sujeitamos ao diabo. Entenda uma coisa, o diabo só tem poder sobre a vida de quem é batizado, se essa pessoa se sujeita a ele. E tem duas formas de você se sujeitar a ele. A direta, que é aquela que você sabe que está sujeitando, quer se sujeitar, sabe, e você vai lá e faz igual. E tem a forma indireta. E qual é a forma indireta de você sujeitar ao diabo? É quando você resiste a Deus. É quando você resiste ao Espírito Santo. No mundo espiritual não tem vácuo, no mundo espiritual não tem meio termo, é frio ou é quente, né? Que nem a gente diz, é 8 ou 80, né? Ou você está a favor dele, ou você está contra ele. E esse contra é ser adversário. E você sabe que Satanás, na tradução literal, significa o quê? Adversário. Aquele que se posiciona contra. Aquele que está atrapalhando. Aquele que está resistindo. Aquele que está impedindo, ou pelo menos tentando impedir que algo seja feito. Então, quando nós não nos sujeitamos ao Senhor e resistimos então a Ele, porque ou você sujeita ou você resiste. Então você está sujeitando ao diabo aí, meu irmão, e aí mesmo, né, você já, o Senhor tem te tirado dessa condição de Ele agir na sua vida, você se coloca debaixo da autoridade dEle, porque você passa a cumprir um papel semelhante ao dEle, fazer resistência. Fazer resistência ao Senhor, fazer resistência à igreja, e não são poucos. Não são poucos, gente. Né? Quero abrir meu coração para vocês como pastor aqui. Cara, as pessoas resistem. As pessoas atrapalham. As pessoas jogam contra. E quando a gente vai conversar com elas, o que elas dizem? Ah, pastor, mas não era a minha intenção. Eu acredito que não era. Mas independente se a intenção não resistiu, independente se a intenção não atrapalhou, independente se a intenção não jogou contra, independente se a intenção não espalhou, mas na verdade deveria ter ajuntado, né? Então, e é por isso que eu creio que o Espírito Santo falou para mim, disse que eu mandei essa mensagem para eles hoje.
parem de resistir a mim. Irmãos, você não resiste a pessoas. Você não resiste a pessoas. É ilusão sua. Quando você está no corpo místico do Senhor, a igreja, você, por birra, por desacordo, você vai resistir a alguém, você não resiste a pessoas. De fato, você está resistindo a quem? A Deus. Que em vez de juntar, espalha. Em vez de unir, separa. Em vez de colaborar, atrapalha. É ou não é verdade? Mas por que está fazendo isso? Porque está resistindo ao Espírito Santo, está sujeitando ao diabo, que é o... Meu irmão, não sei se você entende, mas o diabo ele é o chefe da resistência. Sim ou não? Ele é o chefe de quem faz oposição contra a obra de Cristo na igreja. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Ah, pastor, isso quer dizer que a gente tem que calar a boca para tudo? Não, filho. Você pode muito bem falar a verdade com espírito de amor, sim ou não? Né? Falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo. Quer dizer, falar a verdade com espírito de amor colabora para o crescimento. Não é? E a Bíblia diz, como que a gente fala a verdade com espírito de amor, sim ou não? Se alguém pecou contra você, vai lá, fala com ela. Se ela não ouvir, vai lá, leva mais uma testemunha. Se não ouvir, leva mais uma testemunha. Se não ouvir, leva a igreja, né, a liderança da igreja. Se não ouvir, trate ele como publicano. Não é mais irmão. Uma pessoa que não se sujeita ao arrependimento está na aliança? Não, né? A Bíblia é clara. Se o Arnaldo César Coelho fosse pastor, ele diria, a Bíblia é clara, não é verdade? Não é? Então nós resistimos ao Espírito Santo quando não deixamos ele executar as suas funções, as funções que ele tem que executar na nossa vida, em função do propósito. O Espírito Santo tem um propósito, amém? Qual é o propósito do Espírito Santo? Nos conduzir no caminho que o Senhor tem para nós, amém? Não é? E nos auxiliar no fazer discípulos. Não é verdade? Mas ele, para nos conduzir nesse propósito, ele tem que executar tarefas na vida da gente, digamos assim, funções na vida da gente. Você está me entendendo? Não é? Então, vamos dar um exemplo na família, né? O marido tem uma função, a esposa tem funções, os filhos têm funções, os pais têm funções. Quando um resiste à função do outro, nós resistimos à pessoa, não é verdade? Sim ou não? Quando o seu filho resiste à sua autoridade, ele está resistindo só à sua autoridade ou está resistindo a você também? Porque é uma função sua exercer autoridade. É uma função sua. Então ele está resistindo a você também. E nós, quando resistimos, né, essas funções do Espírito Santo, nós resistimos a ele. E quando estava orando, né, me veio o seguinte discernimento: as pessoas resistem ao Espírito Santo sem saber que resistem. Por quê? Porque não sabem com clareza quais são as principais funções do Espírito Santo na nossa vida. Por que que o Senhor nos agracia com a presença dEle morando em nós, através do Espírito Santo? Por que, gente? Só para a gente ser feliz? Só para a gente passear na floresta enquanto seu lobo não vem? Não, né? Ele está aqui para cumprir um propósito. E um propósito que vai nos, se nós deixarmos ele cumprir esse propósito, nós viveremos essa condição de vida que ele quer nos dar, porque habita em nós e estará em nós para sempre. Uma condição que as pessoas do mundo não vão viver e não vão entender, porque eles não conseguem vê-lo e nem o conhecem. Mas nós o conhecemos porque ele habita em nós.
e estará conosco para sempre. Entendeu? A única coisa melhor na vida de ter Ele em nós é o dia que nós estaremos com Ele. Amém? Hoje Ele está com a gente. Isso já é bom, é legal, mas o dia que a gente estiver com Ele, meu irmão, vai ser muito melhor. Amém? Aleluia. Mas até isso de estar com Ele depende, né, de nós deixarmos Ele executar essas tarefas que Ele precisa executar em nós enquanto Ele está em nós. O Espírito Santo está em nós para trabalhar. Ele é Deus e Jesus disse que o Pai trabalha, Ele também trabalha e trabalha até hoje, não é verdade? Né? O pessoal fala assim: ah, pastor, o diabo não dorme. Eu falei, mas Deus também não dorme. Não é verdade? Né? E Deus pode revezar. O pai dorme, se dormisse, né? O pai dorme, o filho dorme, depois o Espírito Santo dorme. O diabo é um só, se ele dormiu já era, meu irmão. Mas o pessoal diz, não, o diabo não dorme, mas e Deus também não dorme, meu irmão. Você está entendendo? E além de não dormir, ele é 3, que é 1, e que é 13, que é 1, que é 13, que é 1, que é 13. Amém? Glória a Deus, aleluia, por isso. Mas vamos ver então, né, as 5 principais funções do Espírito Santo que nós temos que deixar Ele fazer na nossa vida. E se não deixarmos, nós estamos resistindo a Ele, e se o resistimos, nos sujeitamos ao diabo. E aquele que não era para ser problema mais na vida da igreja, aquele que não era mais para ser problema, né, para os crentes, porque as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor, amém? Nós acabamos dando vantagem para ele, acabamos dando lugar para ele. E ele, meu irmão, o diabo é folgado. Se deu o dedo, ele pede a mão. Se deu a mão, ele pede o braço. Se deu o braço, ele pede o corpo todo. E um dia eu vou orar por você. Você está entendendo? Lá está ele, não é? Esse é o famoso crente Kinder Ovo, que tem uma surpresa dentro dele. A gente espera encontrar o Espírito Santo, mas tem lá uma surpresa. Opa! Né? Uma reação, né? Uma vez eu estava orando uma pessoa, e a pessoa tem uma reação, e dentro da minha mente eu perguntei assim: Espírito Santo, é o Senhor? Né? Porque cada pessoa reage diferente, né? Às vezes, né? Entendeu? É o Senhor. Aí quando eu falei, é o Senhor, o demônio você vai ser assim. Pelo menos riu para mim, né? Tem uns que rosnam, não é verdade? Né? Eu acho que o Espírito Santo contou para ele assim, ó, eu já disse para ele que não é tu, mostra aí, que não sou eu, né? Meu irmão, vamos lá. Então, a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida, amém? Fala assim, arrependimento. O Espírito Santo, ele gera arrependimento na nossa vida quando nós somos do mundo ainda, mas ele mantém a nossa vida numa condição de arrependimento. Você está entendendo? Irmãos, e isso, olha só, irmãos, eu sou pastor, amém? E a Bíblia diz que o pastor faz o que com as suas ovelhas? Conhece as suas ovelhas. Né? Mas isso se aplica a um pastor que pastoreia, amém? Eu não sou só pregador dessa igreja, não. Converso com você, te aconselho, né? Se você deixa, eu vou na sua casa. Se você aceita, você vai na minha. A gente toma um café junto, a gente dá risada. Não é verdade? A gente estabelece um relacionamento, sim ou não? Né? Só não tem quem não quer. Não entra nessa aí, mas o senhor é um homem muito ocupado, o senhor não tem tempo. Isso é desculpa para você não deixar eu te pastorear. Deixa de ser cara de pau, tá bom? Tenha cara de ovelha. Amém? Aleluia? Então, vamos lá. Só que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de se arrepender. Elas não se arrependem, elas lutam contra o arrependimento. Você está me entendendo? Não é? Às vezes eu estou conversando com as pessoas assim, irmãos, e eu fico assim ligado no Espírito Santo, que eu disse, Senhor, eu ouvindo ela e falando com o Espírito Santo, Senhor, essa pessoa não está se arrependendo, Senhor. O Senhor quer me usar, porque, entenda, é a sua função
gerar arrependimento nessa pessoa aí. O senhor quer me dar uma palavra? O senhor quer me dar uma direção? Tem horas que ele me dá, tem horas que ele não me dá, porque quando ele me dá, eu entendo que deixa para lá, né? E eu trago palavra, e eu abro a Bíblia, e eu converso, e a pessoa fica no mais. Rapaz, ela fica resistindo. Não quer dar o braço a torcer, meu irmão. Aí quando acaba as desculpas bíblicas, ele começa a botar desculpa nos outros. Não, mas está escrito assim também. Eu me sinto mais ou menos que nem Jesus conversando com o diabo lá na tentação, com Jesus. Está escrito, mas também está escrito, mas também está escrito. Aí acaba o argumento bíblico, a pessoa começa a colocar a culpa nos outros. Mas o fulano. Mas eu vi o fulano. Mas a pessoa. Mas o missionário. É só comigo, né, que o senhor fala assim, porque o senhor não fala com os outros assim. Eu falo, rapaz, eu tenho um Exu que está acompanhando os aconselhamentos que eu faço com os outros para saber o que eu falo com eles, né? Só pode ser a pitonisa, o espírito de adivinhação, né? Então, as pessoas resistem ao Espírito Santo. Olha o que diz lá em João 16:8. Na NVI diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós vemos nesse texto os 3 componentes do arrependimento. O arrependimento é fruto de um convencimento que o Espírito Santo faz em nós com relação ao pecado. Ou seja, eu começo a olhar aquilo que é pecado não como normal, não como uma coisa que todo mundo faz, não com aquele argumento, mas eu não faço mal para ninguém. Não, pecado prejudica a humanidade. Né? Pecado prejudica a humanidade. Volta e meia eu vejo o crente falando assim, rapaz, geralmente as irmãs falam isso, né? Entendeu? Geralmente naquela época de parto, assim, as irmãs falam assim, rapaz, eu vou pegar a Eva lá no céu, porque se não fosse Eva, eu não teria dor. Pois é, olha só o pecado, que o pecado faz com as outras pessoas. O pecado gera sofrimento no mundo. Por que o mundo tem doença? Por que o mundo tem violência? Por que o mundo tem corrupção? Por que o mundo tem orgulho? Por que o mundo tem ganância? Por causa de quê, gente? Por causa do pecado. Se você não vive em santidade, você coopera para esse mal que está no mundo aí. Você está me entendendo? Está lá o irmãozinho reclamando da corrupção e vendo pornografia. Está colaborando para isso. Não é verdade? Né? Está lá o irmãozinho reclamando da injustiça e sonega dízimo e oferta. Está colaborando para isso. Não é verdade? Né? Está lá o irmãozinho, né? Reclamando, né? Desse... pastor, porque esse negócio aí de ensinar, negócio de ideologia de gênero nas escolas é terrível. Não é verdade? Né? Mas está tendo um pecado que, no final das contas, colabora para isso, é uma sementinha. Pecado é uma semente de maldição. O que pecado é? Uma semente de maldição. Todo pecado é semente de maldição. Você pode plantar sozinho, mas não vai colher sozinho. Muita gente colhe com você. Inclusive seus filhos. Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Né? É a lei da herança. Convence da justiça. Então o Senhor também nos convence da justiça de Deus, né? Onde a gente tira aquelas desculpas, aquela forma de pensar humana que a Bíblia classifica como um trapo de imundícia, a justiça humana, a motivação humana, as razões humanas, as desculpas humanas. Quem que já se pegou em desculpa? Quem que vive com uma desculpa? Sabe que é uma desculpa. E ainda se vitimiza quando a gente não aceita a desculpa. Quem aqui já viu o crente se vitimizando porque a gente não aceitou a desculpa dele? Trapo de imundícia está fazendo o quê? Está resistindo ao Espírito Santo. Ele quer te convencer do pecado.
Você fica resistindo a ele, ele quer te convencer da justiça, você fica resistindo a ele, e ele também quer te convencer do juízo. Tem gente que usa a graça para não deixar o Espírito Santo convencê-lo do juízo. Você está me entendendo? Irmãos, quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, sim ou não? Por quê? Porque agora ele não precisa obedecer lei nenhuma, e o que ele fizer está tudo bem? Não, porque as pessoas que estão em Cristo Jesus, que não são controladas pela natureza humana, elas agora têm a capacidade sobrenatural dada por Deus de obedecer à lei. Ele fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser obedecidas por aqueles que não vivem segundo a sua natureza humana. Romanos 8, alguma coisa. Por isso que não há condenação. Só que a pessoa lá usa a graça para dizer assim, não, mas eu me arrependo e peco. Usa até o teu João Filhinhos, não pequeis, mas se pecar. Então a pessoa já vai com salvo-conduto. Olha, eu não pequei ainda, entendeu? Mas eu vou pecar e quando eu pecar, ó, salvo-conduto. Irmão, você não está entendendo, você não está deixando o Espírito Santo te convencer sobre a justiça, sobre o juízo. Você está brincando com o negócio, meu irmão. O tribunal de Cristo é algo sério. Você está entendendo? É a porca lavada que volta para a lama, é o cachorro que vomita e depois come o seu próprio vômito. A Bíblia diz que quem faz isso são pessoas profanas. O que é? Tudo bem, a gente pode ter um acidente, sim ou não? Né? A gente pode dar uma vacilada, né? Pastor Marquinhos, vem cá. Pastor Marquinhos agora, porque ele é menor, ele vai fazer o papel de mulher, e eu, porque eu sou maior, vou fazer o papel de homem. Vem de lá para cá, Pastor Marquinhos. Ó, às vezes a gente fica numa pressão e faz uma coisa para acidente, sim ou não? Mas imagina, eu sou um homem casado, o pastor aqui é uma mulher casada, a gente está dando um rolê na Rua das Flores lá. Pá! Adulterei. Alguém adultera por acidente? Sim ou não? Alguém consegue, dois solteiros, né? Para aliviar, agora eu sou a moça e tu é o moço. Entendeu? Vê uma moça assim bonitona, linda, maravilhosa, e um mocinho meio feio, entendeu? E pá! Forniquei. É assim que acontece, gente? Não. As pessoas fazem isso porque elas, obrigado, pastor Marquinhos, porque elas negam um dos 3 componentes da santidade. Você sabe qual os 3 componentes da santidade? Quem lembra dos 3 componentes da santidade? 3 componentes da santidade. Quem lembra aí? Separação, dedicação e prudência. Separação, dedicação e prudência. Por que serve a prudência? Para mim continuar separado daquilo que eu já me separei. E para mim continuar sendo dedicado àquilo que eu já me dediquei. Você está me entendendo? Eclesiastes diz que quem cava uma cova vai cair nela, e quem derruba um muro pode ser mordido por uma cobra. E o muro representa os limites que a gente tem que colocar na vida da gente, sim ou não? Fala de prudência, né? Eu confiro a porta e o portão de casa antes de dormir porque eu tenho medo ou porque eu sou prudente? Porque eu sou prudente, meu irmão. Você está me entendendo? Né? Porque um cara entra lá em casa, lá eu pego o facão que eu tenho, imagino que eu sou tomado por uma unção de Jack Estripador e misturado com a mulher do York lá, o cara sai numa mala de dentro de casa. Já pensou que horror? Né? Um homem, para defender a sua esposa e suas filhas, faz o inimaginável, não é verdade? Né? Então, pensa, a gente tem que ser prudente. Então, né,
E a igreja, muitos de nós, irmãos, nós temos resistido a essa ação do Espírito Santo, nos convencer do pecado, nos convencer da justiça, nos convencer do juízo. É um convencimento profundo, ao ponto de nós temermos a Deus, e temer a Deus é odiar o mau caminho. Provérbios diz: rapaz, eu odeio o mau caminho. O pecado é mau. Gente, o pecado é mau. Não é verdade? O pecado não brinca. Tem pessoas que ficam flertando com o pecado. É aqueles encantadores de cobra. Fica lá tocando flauta para naja. Meu irmão, para com isso. Sabe? Pastor, mas como que eu deixo o Espírito Santo me convencer? Primeiro, tudo no mundo espiritual começa com o quê, irmãos? Com oração. Não é? Você ora para o Espírito Santo te convencer? Você ora. Você vê que tem coisa errada na sua vida. Você vai, Senhor, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado, porque eu sei que a tua palavra diz assim, mas eu não estou conseguindo fazer, porque está faltando o quê? Está faltando convencimento. Você tem informação, mas não tem convencimento ainda. Então você tem que orar. Meu irmão, a Bíblia diz que em tudo as nossas necessidades devem ser colocadas diante do Senhor. Você tem necessidade, você sente necessidade de ser uma pessoa arrependida, que se arrepende? Você sente essa necessidade? Fala a verdade. Você sente? Quem sente, levanta a mão. Vamos ser sinceros aqui. E quem não sente aqui, levanta a mão. Quem não sente essa necessidade? O diabo roubou a sua mão? Ou roubou a sua necessidade? Eu acho que roubou a sua necessidade. Então, gente, né, as pessoas não sentem. Elas oram por tantas coisas. Né? E mesmo você que levantou a mão, aí, se você não ora, né, para Deus te fazer uma pessoa arrependida, uma pessoa que tem o discernimento da consequência do pecado, do que é a justiça de Deus. A gente vê crente reclamando de coisas aí, meu irmão, que o que está acontecendo diante de Deus é justo, a tribulação é justa, o castigo é justo, não é verdade? As perdas são justas. Se a gente entender a justiça de Deus, você vai entender que crente não sofre de injustiça. Se você já é crente, batizado, e você se sente injustiçado, é porque você não deixou o Espírito Santo te convencer da justiça dele. Não deixou. Fica se vitimizando, ninguém me ama, ninguém me olha, ninguém me liga, tudo deu errado para mim, pastor, não sei o que eu estou fazendo, pastor. Não é o que você está fazendo, é o que você não está deixando o Espírito fazer. Você não tem buscado isso, não é? Se você não tem, não é medo, gente, não precisa ter medo do inferno, mas entenda, se você não tem assim uma gratidão de ter sido livrado da morte, do inferno, não tenho medo do inferno, cara, mas eu sou grato que eu não vou mais para lá. Amém? Cara, que bom que eu não vou para o inferno. Você está me entendendo? Eu tenho uma brincadeira santa que eu faço, entendeu? Que as pessoas têm medo de morrer, né? Aquela coisa toda. Cara, pelo menos eu estou salvo, não é verdade? Né? Imagina eu saio daqui para ir para casa e morro. Olha só que surpresa agradável. Eu saio daqui para ir para casa e daqui a pouco chego no céu. Ó, você está entendendo? Cara, não vou para o inferno. Não tenho medo do inferno, eu sou grato que eu fui tirado dessa condição. E custou sangue a vida do meu Senhor para me tirar dessa condição. Então eu vou flertar com aquilo que custou a vida do meu Senhor. Mesmo, tudo bem, eu não vou para o inferno. Mas aí o meu Senhor? Pois isso teve um custo para ele, meu irmão. Ele suou sangue para poder dizer não para si, sim para Deus. Não, né, velho? Olha a angústia que ele passou, olha a humilhação que ele passou, gente. E tem gente que ostenta isso, não, pastor, eu vou melhorando, mas Jesus me perdoa, tá bom, pastor? Né? Meu irmão, olha, isso é um desdém, isso é uma falta de reverência, isso chega, é profano, é o contrário de santidade. Você está entendendo? Né? Então,
Nós temos que deixar Ele nos convencer. Você tem que pedir para o Espírito Santo essas coisas. Eu tenho certeza que Ele já está falando com você. E tem coisas, já vai anotando aí a oração que você tem que fazer para chegar em casa. Amém? Dá glória a Deus aí? Salmo 51, 17. Na NVI. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Quebrantado significa humilde, contrito significa arrependido. Amém? Então, essa condição espiritual que nós temos que ter para trilhar nesse caminho, avançar nesse caminho que Jesus abriu para nós na sua morte, quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo. A Bíblia diz que Ele abriu um novo e vivo caminho, mas para mim andar nesse caminho, eu tenho que manter um coração humilde e um coração arrependido. Humilde, porque eu reconheço que eu tenho uma natureza humana caída que anseia, deseja o pecado. Eu tenho um coração enganoso que não vale nada nessa vida, e uma língua maligna que quer trazer o fogo do inferno para a minha vida, para dentro da minha casa, para a igreja, nos meus irmãos. Se eu falar o que eu quero, eu vou colocar fogo em tudo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque a gente não vale a nada. Você está me entendendo? E então a gente tem que ser humilde, e arrependimento significa aquela busca, né? Aquela busca para melhorar. Eu sei que eu tenho pecado, eu não sei, tem uns que eu sei, tem outros que eu não sei. Entendeu? Os que eu sei, eu estou orando para o Espírito Santo me convencer, me ajudar, né? Os que eu não sei, eu faço aquela oração lá de Davi: Senhor, examina o meu coração e vê se em mim há algum caminho mau, não é? No meu caso, eu oro assim: Senhor, examine e me mostra qual o caminho mau, porque tem, para ver arrependimento. Então eu vou avançando. Então você vai fazendo o quê? Você vai avançando. Gente, é só na sua oração diária. Você tem que pedir isso, porque, gente, essas coisas são as coisas mais importantes da vida da gente. Amém? Não são poucas as pessoas que sabem que estão fazendo o que é errado e não estão fazendo o que é certo, e por falta de humildade e por falta de arrependimento não mudam. Irmãos, gente, isso aqui não não são com poucas pessoas aqui da igreja que eu faço, né? Volta e meia a pessoa vem, ou eu fico sabendo, ou ela vem me pedir um aconselhamento, e eu falo assim: ô meu irmão, tu sabe que isso é pecado? Sei. Tu sabe as consequências? Sei. Vai fazer? Vou. Você está me entendendo? Sabe que está errado. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa errada, ou porque não está fazendo uma coisa que é certo. Não são poucas pessoas, gente. Foi o conselho que eu tenho, esse tipo de conversa. Às vezes não exatamente nessa ordem, mas, né? E tem gente que fala assim: não, pastor, mas eu senti de Deus. Você sentiu de Deus? Deus sim, botou no seu coração. Você desobedecer a palavra dele. Às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, mas, missionário, não é bem assim. Tem outro contexto aí. Qual? Aí eu pergunto: qual? Não sei lhe dizer agora, mas tem outro. Tem outro contexto. Não sabe quem é, qual é, mas mesmo assim vai tomar a decisão. Gente, quem planta de Deus não. Quem plantar no terreno da sua natureza humana, dele vai colher morte. Algo vai morrer na sua vida. Algo morre. Porque o pecado mata. O salário do pecado é
a morte. Meu irmão, o pecado é um tiro certeiro, ele nunca erra, ele sempre mata algo, algo morre. Você pode não morrer logo de fogo e enxofre, porque depois você se arrepende, mas algo vai morrer. Vai haver uma perda, vai haver uma consequência, vai haver uma angústia, vai haver uma tristeza, vai haver uma decepção. Vai haver, vai haver. Porque ele disse que vai haver, amém? O que representa se você sabe que tem coisa que você não está fazendo, coisa que você está fazendo, e mesmo assim você continua? Gente, o que é isso, além de falta de humildade e arrependimento? E a falta de humildade e arrependimento constitui o quê? Dureza de coração, altivez, orgulho. E a altivez nos separa do verdadeiro conhecimento sobre o Filho de Deus, está escrito. O Espírito Santo, ele quer te dar uma vida arrependida, gerando em você um espírito humilde e um espírito arrependido. Essa é a primeira função. Só que é uma função constante. É o quê? Todo dia. Isso tem que ser renovado a cada manhã. Você nunca se perguntou por que a cada manhã as misericórdias se renovam? Você nunca se perguntou? Isso tem um propósito. Porque nós somos pessoas que precisamos ser renovados em humildade, em arrependimento pelo Espírito Santo, e isso acontece por meio da misericórdia. A misericórdia de Deus gera em nós um espírito humilde e quebrantado. Sim ou não? Não foi isso que Jesus fez com os acusadores de Maria Madalena? Aquele que não tem pecado. Cara, aquele foi um dia de misericórdia na vida daqueles homens. Não só na vida daquela mulher, principalmente na vida daqueles homens que a acusavam. O Senhor deu a oportunidade de eles olhar para dentro deles e verem que eles não eram dignos. E eles chegaram ali altivos, cheios da razão. Saíram dali humildes e arrependidos, não deram nem tchau. Jesus teve que perguntar: ué, cadê eles? Chegaram cobrando: Senhor, aqui ó, faz alguma coisa aí, não é verdade? O senhor tem que fazer alguma coisa. Chegaram barulhento e saíram calados, envergonhados, humilhados, não é verdade? Segunda ação do Espírito Santo, meu Deus do céu, só na primeira já. Vamos falar de segunda ação semana que vem, amém? Ainda tem a terceira, e a quarta e a quinta, mas só essa já. Mas eu vou falar quais são, tá? A segunda, o Espírito Santo, ele quer fazer de você propriedade de Deus. O Senhor te comprou, você é dele, e ele te ajuda a viver com propriedade de Deus. Olha, Espírito Santo, eu oro assim: Senhor, eu sei que o Senhor me comprou, não pagou barato, não porque eu sou caro, porque eu não tenho valor não, mas é porque a dívida. Você já viu que tem gente que não vale nada e faz uma dívida enorme? É nós. A gente não vale nada, mas faz uma dívida impagável. Entendeu? Essa é a nossa condição. Eu falo assim, eu não tenho valor nenhum, porque eu sou pó, a minha glória é como a flor da erva. Não é nem a erva, é a flor da erva, né? Eu sei que eu sou do Senhor, mas eu não estou conseguindo viver 100% isso. Me ajuda, Espírito Santo, porque Ele é o selo de propriedade, amém? A segunda, Ele nos torna filhos. Ele se une ao nosso espírito, e Ele nos dá ousadia para clamar e chamar Deus de Pai, amém?
João 1,12 diz que Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos. Senhor, eu oro assim, Espírito Santo, me ajuda a exercer esse direito. Eu não sou capaz. Eu tenho um direito, mas sem o meu advogado eu não consigo exercê-lo. Espírito Santo, me ajuda. O quarto, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Só estou dando os pontos, eu vou pregar essa semana que vem ainda, amém? Nós somos fracos. Digo ao fraco que eu, a minha graça é aperfeiçoa na sua. Senhor, em Ti eu sou mais do que vencedor, Espírito Santo. Sem o Senhor eu não posso nada. Sem o Senhor nada posso fazer. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda nas coisas diárias da minha vida. E o quinto, que é o último, a gente vai ver, né? Ele gera um clamor pela volta de Cristo. O Espírito e a noiva dizem, mas primeiro o Espírito, depois você está ouvindo o clamor do Espírito pela volta de Jesus dentro de você? Quando você começar a ouvir, você vai ser influenciado por esse clamor. E é que nem música aqui, você até não está com vontade de cantar. Começa a ouvir a música, daqui a pouco já está. Quando você começar a ouvir o Espírito Santo, daqui a pouco você já está clamando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós ficamos por hoje no primeiro, arrependimento. Semana que vem, se Deus quiser, nós veremos os outros 3 pontos, amém? Fique de pé no seu lugar. Lembre, essa é uma mensagem do Espírito Santo que mora em você, para você. Ele tem tentado falar isso para você, você não tem ouvido. Ele mandou dizer isso para você então. Ele está aí. E Ele quer que você escute o que você não tem escutado. Dê ouvidos a Ele. Não resista ao Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Espírito de Deus, Senhor, nos perdoa